No meio de 2021, a Paloma me acordou de madrugada, desesperada, no 8º mês de gravidez, falando que estava sangrando. E naquele mesmo momento a gente partiu correndo para o hospital. Em menos de 1 hora, o meu filho estava nos nossos braços e esse jacarezinho veio ao mundo por uma cesárea necessária de emergência, porque a Paloma teve um sangramento por deslocamento de placenta, por causa de uma placenta prévia, que é um dos poucos motivos reais da necessidade de uma cesárea. Um dos poucos motivos. Agora, você faz ideia de quantos partos no Brasil são cesáreas? Mais da metade. Tem ideia do quanto que esse número é absurdo? Em 1985, um grupo de especialistas em saúde reprodutiva se juntou em Fortaleza, no Ceará, para uma reunião que foi promovida pela Organização Mundial da Saúde. Ali, eles analisaram os dados disponíveis, que tinha na época, fizeram uma declaração que foi publicada no The Lancet dizendo que, abre aspas, não existe justificativa para qualquer região do mundo ter uma taxa de cesárea maior do que 10 a 15%. No nosso serviço privado, essa taxa supera os 80%. E, ironicamente, isso acontece no país onde foi feita a recomendação de no máximo 15%, o que é um número que hoje é considerado até um pouco alto demais. Já que conforme os procedimentos se aperfeiçoam, os profissionais da saúde começaram a cobrar por uma revisão dessa recomendação. E aí, em 2014, a OMS fez 2 estudos para poder atualizar, revisar a questão e acabaram concluindo que o número mais preciso seria de 10% e não de 15%, ou seja, tinha que ser mais baixo ainda. O que eles viram é que de 0 até 10% de cesáreas, aumentar essa taxa reduz a mortalidade das mães e dos bebês em nível populacional, ou seja, isso salva vidas. Só que acima desse número não se tem mais ganho. E o pior, mais cesáreas aumentam o risco de problemas. Hoje, por exemplo, já se sabe que esse tipo de procedimento está associado a mais dores, apesar de muita gente ainda achar que o parto normal seria mais incômodo. E a partir desses dados, a OMS criou uma nova declaração onde não define oficialmente uma taxa mais específica, até porque cada país tem o seu contexto, mas reitera que superar aqueles 10% não traz benefícios numa grande escala. Só que a taxa de cesáreas só aumenta mundialmente. Se em 1990 elas estavam na casa de 7%, em 2021 pularam para 21%, quase 3 vezes mais no mundo todo. E a OMS estima que até 2030 os números devem chegar a 30%. E nesse quesito o Brasil está bem aí à frente do seu tempo, no sentido negativo mesmo. Porque por aqui, como eu já disse no começo, mais da metade dos partos são cesarianas. E no setor privado supera esses bizarros 80% contra cerca de 40% no SUS. Tudo bem que esse dado faz parte de um estudo de 2012, mas esse levantamento, que é o Nascer no Brasil, da Fiocruz, é super importante. Ele inclusive traz um outro dado, que é o de que 70% das gestantes brasileiras querem ter um parto normal. E por que elas não têm? O que separa essa vontade das gestantes da realidade que é aplicada a elas por aqui? As cesáreas foram feitas de um jeito ou de outro ao longo de grande parte da nossa história. Só que a mortalidade era altíssima por muito tempo, até meados do século XIX, porque era uma técnica que era quase que uma última tentativa desesperada de salvar a criança com alta mortalidade para mães e filhos. Só que o desenvolvimento da anestesia, da anatomia e também de técnicas de asepsia começaram a mudar para melhor essa história. Hoje em dia, a cesárea é, com certeza, uma das cirurgias mais importantes a que a gente tem à disposição. Quando bem aplicada, ela salva muitas vidas. Só que conforme a medicina foi se desenvolvendo, começou a ter uma mudança de valores. O que era uma solução para problemas urgentes passou a ganhar um ar de comodidade. As cesáreas foram ganhando espaço enquanto o parto vaginal começou a ser visto meio que como uma coisa arriscada e até de certa forma nojenta. No livro Parto Normal ou Cesárea, as médicas Simone Diniz e Ana Cristina Duarte contam que no século XX, o parto vaginal, abre aspas aí, foi tratado como uma patologia a ser remediada por meio de uma sequência de intervenções. E não é só a cesárea que entra nesse leque de intervenções. Eu logo mais conto sobre outras. Também é importante destacar que o aumento global do número de cesáreas tem uma ligação com o maior acesso a serviços de saúde, o que é ótimo. Se um lugar não tem hospital nem profissionais de saúde treinados, não dá para fazer cesárea direito. Então, nesse começo, quanto mais infraestrutura médica, maior a possibilidade de fazer cirurgias complexas como essa, e aí as estatísticas podem e devem subir mesmo, o que é um indicativo de qualidade.
Só que isso não explica o crescimento gigante no número de cesáreas, até porque aqueles dados da OMS que mostram que os países menos desenvolvidos e que poderiam estar puxando esse aumento seguem com taxas muito menores de partos feitos desse jeito. Na África subsaariana, só 5% dos partos são cesarianas, menos de 10 vezes o que se pratica aqui no Brasil. E um ponto importante aí é o modelo de financiamento do sistema de saúde, que é um ponto feito pela própria OMS, que ressoa com os temas de outros vídeos que a gente já fez por aqui com o Ciência Suja, que é o nosso parceiro desse vídeo aqui. Lembra que o setor de saúde privado é o que mais puxa as cesáreas no país? Então, um ponto que influencia nisso é que os seguros de saúde repassam valores muito baixos para um parto. Isso muda muito de acordo com o plano, com região e afins, mas o valor médio fica em torno de R$ 500 para a médica ou para o médico que fez o parto. E por esse valor, dificilmente um profissional tão especializado fica disponível para a demanda que um parto vaginal pede. Pensa comigo. O dia do nascimento é uma caixinha de surpresas. O médico até dá uma data estimada, só que a variação pode ser de semanas, foi mais de mês no nosso caso. O horário é outra incógnita, tem partos que demoram mais, outros menos, ou seja, o profissional tem que lidar com todas essas variáveis e ainda está preparado ou preparada para desmarcar pacientes e outros procedimentos de última hora para poder sair correndo e fazer um parto. Para comparar, um parto normal no esquema particular, pagando do seu próprio bolso mesmo, sem o convênio, fica na casa dos 15 a 20 mil reais. E isso é só a equipe. Se você resolver pagar o hospital também no particular, vai mais outra grana. E claro que esses valores podem variar bastante e os números que eu dei são mais para a gente ter uma referência da diferença de caso, de 500 para 20 mil reais. Também tem médicos profissionais de planos particulares que cobram a chamada taxa de disponibilidade por fora para poder estar disponível para fazer um parto normal. Esse valor varia, mas tem relatos sobre a cobrança de 7 mil reais. E segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, isso é ilegal. Já o Conselho Federal de Medicina não vê problemas no acerto. Quer seguir com o parto que traz mais benefícios para a mãe e para o filho na maioria das vezes? Então, dá para fazer, só que aí tem que pagar mais. No fim das contas, o que isso faz é mercantilizar o parto vaginal, que só fica disponível para quem pode e consegue pagar. E essa questão vai muito além da equipe e do plano, tem várias outras consequências. Hoje, o sistema de saúde de maneira geral paga muito baseado no procedimento. Fez um exame? Paga-se X, não importa se o exame foi útil ou se só atrapalhou. Fez um parto normal, só com o que era necessário? Paga Y. Agora, fez uma cesárea usando um monte de equipamentos? Paga Y, mais a cirurgia, mais os procedimentos. E aí, se a instituição ou o fornecedor de insumos recebem mais por uma cesárea do que por um parto normal, eles podem priorizar a cesárea. Ainda mais quando essa cesárea pode ser muito mais previsível e rápida. Para contornar esse tipo de incentivo, tem pessoas que defendem a remuneração com base no desfecho. Aí, ao invés de pagar pelo procedimento, seja ele cesárea ou parto vaginal, o sistema pagaria pelo resultado. Então, vai se pagar a mesma coisa por exemplo, nascimento da criança com cuidados adequados e preservando a saúde da mãe, e não importa como isso aconteceu. Se o hospital abusa de cesáreas, azar do hospital que vai gastar mais com um procedimento mais complexo para chegar no mesmo resultado. E se tiver complicação por causa da cesárea, que é mais comum, o custo vai ficar com quem está oferecendo esse serviço, porque esse resultado exigiria mais qualidade. Claro que isso também é super complicado e para funcionar de forma legal esse tipo de modelo exige, entre outras coisas, bons indicadores confiáveis para se medir o sucesso ou o fracasso de um tratamento, de um procedimento. E como se mede um nascimento bem feito. Outra coisa importante é a transparência. Seria muito importante que todas as partes do sistema, médicas, médicos, hospitais, convênios, mostrassem claramente quais são as suas taxas de parto normal, cesariana, para as pessoas poderem tomar decisões mais informadas. E todo esse lado econômico também acaba interferindo nas normas culturais que são ligadas ao parto, o que vale inclusive para o parto vaginal. No podcast Ciência Suja, que é o parceiro desse vídeo, como eu já falei por aqui, tem um episódio inteiro mostrando em detalhes como que o machismo estrutural foi moldando o que é o parto ao longo do tempo. Então depois vai lá, vai no canal deles, aproveita para ouvir isso tudo. E nessa investigação eles trazem um caso muito interessante sobre a episiotomia. A episiotomia, que também é conhecida como PIC,
é um corte no períneo, que é essa região que fica entre a vagina e o ânus, que facilitaria a saída do bebê. É um procedimento dolorido demais, segundo as mulheres, só que um dos argumentos médicos para se fazer isso era o argumento de que esse procedimento evitaria que depois do parto a vagina ficasse muito ampla para o pênis do homem na hora do sexo. Basicamente, o médico faria a episiotomia e depois do parto seria mais fácil de costurar a região, o que inclusive tinha um nome terrível de ponto do marido, para poder devolver isso. Não se tem evidência nem de que esse tipo de procedimento deixe o sexo mais prazeroso para o homem, que seria aí o interessado, mas só de usar esse argumento já dá para você ter uma noção do grau de machismo que está envolvido na obstetrícia e de quem passa a ser a prioridade na hora de decidir um procedimento feito com o corpo da mulher que acabou de passar por um parto. Lembrando que no passado a medicina era uma prática eminentemente masculina. Se teve uma utilidade da episiotomia, foi a de causar uma revolta dentro do contexto do movimento feminista, que terminou com a exigência de evidências científicas de qualidade para defender o procedimento. Em 1979, no Reino Unido, mulheres lideradas pela antropóloga e militante Sheila Kitzinger organizaram uma pesquisa e enviaram formulários pelo correio e conseguiram relatos de mais ou menos 2.000 episiotomias. E aí elas tabularam os dados e viram que muitas mulheres reclamavam do procedimento e publicaram um panfleto meio na linha de: olha, ou vocês dão evidências de que isso é benéfico, ou a gente vai começar a processar os médicos por conta da lesão corporal causada. E esse movimento ajudou a estimular estudos sobre a episiotomia, que era feita sem estudos. E os estudos mostraram que as mulheres tinham razão, para variar. Hoje se sabe que a episiotomia pode causar perda sanguínea, infecções, incontinência urinária, muito desconforto no pós-parto, a piora da vida sexual e por aí vai. Em alguns países o procedimento já é considerado aceitável em situações muito específicas, que é, por exemplo, quando o períneo não dilata o suficiente, só que não é algo consensual cientificamente. Essa seria uma prática mais de último caso e que muitas vezes poderia ser substituída por um bom treinamento em parto normal, vaginal. Só que na prática a episiotomia ainda é comum. Aquela pesquisa Nascer no Brasil, da Fiocruz, mostrou que 53,5% das entrevistadas que fizeram parto normal receberam tal do PIC. De novo, mais da metade. E isso é o que algumas pessoas chamam de medicalização do parto. A episiotomia é só uma entre várias outras práticas que acabam sendo usadas de forma exagerada. A aplicação de ocitocina, ou o tal do sorinho, também é assim. Para quem não sabe, esse é um hormônio que estimula a contração do útero e acelera o parto, só que ele pode gerar dor intensa e até possíveis complicações para o bebê se for usado sem necessidade. Até ficar na famosa posição litotômica, que é deitada numa maca de barriga para cima com as pernas abertas e imobilizadas, tem a ver com essa medicalização do parto. Hoje já está claro que, via de regra, a gestante pode e deve se movimentar do jeito que achar mais confortável, inclusive porque isso facilita o parto. Só que deixar a mulher paradinha é mais confortável para quem mesmo? Então. E tem um negócio aí, que é uma intervenção médica acaba puxando a outra. Muitas vezes começa com anestesia e tudo bem tomar anestesia se a mulher quiser, se ela precisar, se ela realmente estiver informada e confortada pela equipe, mas como a anestesia pode dificultar o movimento das pernas, sem orientação, a mulher acaba sendo colocada na posição litotômica e não sai de lá, e aí vai receber ocitocina, porque o anestésico pode inibir contrações. E aí esse estímulo, mais a perda de sensibilidade da anestesia, mais a posição deitada, pode terminar em mais laceração e na solução da episiotomia. É tipo um pacote que vai chegando aos poucos, com várias práticas que não priorizam quem está parindo em um parto. E usar essas práticas de uma forma desnecessária pode configurar violência obstétrica. Esse, aliás, é um termo que está sempre em debate e tem instituições que nem gostam dele. Mas, em resumo, violência obstétrica é uma agressão física ou psicológica à mulher durante o parto, no sentido, inclusive, de tirar a autonomia dela e o protagonismo no momento que é dela. E é justamente em oposição à violência obstétrica que se encontra hoje o parto baseado em evidências científicas, que, em resumo, é o tipo de parto que faz
o mínimo de intervenções, que busca intervenções que são compatíveis com a segurança e com o bem-estar da mãe, e intervenções baseadas no que os estudos mostram hoje em dia. Isso não quer dizer que o parto tenha que ser 100% natural. A mulher tem o direito de receber a melhor assistência possível. A grande questão aí é que, como a ciência várias vezes acaba mostrando, intervenção demais muitas vezes não é uma boa. E eu vou reforçar aqui que as cesáreas salvam muitas vidas, entre elas a vida do meu filho que só nasceu assim. E também é importante dizer que muitos partos normais geram experiências traumáticas para as mulheres, seja por desrespeito de profissionais, por falta de atenção ou até por falta de cuidado em certas situações. E essas experiências acabam contribuindo para gerar esse clima de que o parto normal não é seguro, de que ele é muito sofrido, muito longo e tudo mais. Para poder enfrentar isso, a gente precisa melhorar o atendimento do parto normal. E na esfera individual, o plano de parto é um bom caminho que a gente recomenda sem peso aqui. O plano de parto é um documento que tem validade legal, onde a mulher pode enumerar todos os seus desejos para a hora de dar à luz. Nesse documento, ela pode dizer quais procedimentos não quer que sejam feitos nela, ela não quer se submeter a eles, em quais condições ela quer que eles sejam feitos. E esse documento também pode servir para falar sobre os outros desejos da mulher, como fazer o parto num local menos iluminado, ou estar acompanhada, e até para pedir que coloquem óculos nela assim que o bebê nascer, para uma mãe que precisa de óculos conseguir ver a criança direitinho. Então é um guia de práticas com muitas utilidades. Aliás, no episódio do Ciência Suja, a Thaís Manarini, que apresentou o episódio, conta como foi a experiência do parto dela e como foi montar esse plano. E é interessante porque, ouvindo ela, você acaba entendendo que esse pode ser um dos recursos para voltar a humanizar o parto, para refletir sobre ele, o papel dele, e até ajudar que a ciência seja menos desprezada numa hora que é tão importante. Se você quer mais conversas como essa, aproveita, se inscreve no canal, recebe os próximos vídeos, acompanhe o Ciência Suja, se inscreve por lá e saiba que esse vídeo aqui tem o apoio do Instituto Serrapilheira, que é um instituto que, entre outras coisas, apoia pesquisa no Brasil e divulgação científica e apoia tanto o Ciência Suja quanto esse canal por aqui e ajuda a gente a fazer vídeos como esse. Até o próximo.